Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa última lição deste terceiro trimestre de 2025 na revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Fechando o tema deste trimestre, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Nossa lição de número 13 tem como assunto Assembleia de Jerusalém. O texto áureo está em Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A verdade prática nos fala que, em sua essência, a Igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são os de número 144, 162 e 167. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 15, versículos 22 a 32. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, pois isso nos ajuda a divulgar o nosso trabalho. Isso informa para o YouTube que este vídeo é relevante e ele será sugerido para outras pessoas. Assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Também querendo, pode abençoar o nosso trabalho através do Pix que está na descrição do vídeo ou do QR Code que aparece na tela. Vamos então para o nosso estudo da lição. A introdução do comentário nos fala que com esta lição terminamos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da Igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela Igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. E é isso que veremos agora. Primeiro tópico, a questão doutrinária. Primeiro item, o relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na Igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé
apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé eles viam a ação de Deus, que era manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Portanto, veja o papel dos milagres, das ações sobrenaturais de Deus na confirmação da pregação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, esse grupo se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei, no caso a lei de Moisés. Havia, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros, ou apóstolos e anciãos. Segundo tópico, o debate doutrinário. Primeiro item, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixavam claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Isso incluía toda a lei de Moisés, ou seja, a proibição de comer determinados alimentos, a obrigação de guardar o sábado, as festas judaicas e muito mais. Tudo aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, principalmente de Êxodo a Deuteronômio. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão. Pedro, criado no judaísmo, judeu, da gema, conhecedor da lei de Moisés. Ele percebe que essa questão não pode ser tratada de maneira subjetiva, ou seja, pelo achismo, pela opinião da pessoa. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes com o próprio Pedro, Atos capítulo 10, deveria servir de parâmetro. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. Pedro então diz: se não precisou deles serem batizados com o Espírito Santo, não precisou de guardar a lei de Moisés, isso mostra que ela não é necessária. Já passou o momento dela, ela já teve a sua utilidade, era isso que ele defendia. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho aos gentios, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Portanto, o batismo com o Espírito Santo, ocorrido em Atos 10, com Cornélio e sua família, enquanto eles ainda ouviam a pregação de Pedro, era Deus dizendo: não precisa da lei de Moisés para ser salvo. Segundo item, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física, observável por todos os presentes ali. Ou seja, não era algo interior, invisível, subjetivo, mas algo constatável a olhos vistos. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Abrindo parênteses, é bom lembrar que quando Jesus falou aos seus discípulos, apenas a eles, não às multidões: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, onde ele estava quando ele falou essas palavras? Justamente na região de Cesareia. E ali em Cesareia é que o evangelho começa a ser espalhado aos gentios. O nosso Deus é um Deus de promessas e de providências. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo
por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia, da região da Galácia, registrado no capítulo 3, versículo 5 dessa carta. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito Santo era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência que o haviam recebido. Abrindo um parênteses, isso derruba a tese de que o batismo com o Espírito Santo é algo interior, algo invisível, algo que acontece quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador. Ali o Espírito Santo começa a trabalhar na vida da pessoa, mas ainda não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, a sua manifestação é o falar em línguas desconhecidas. Terceiro item, a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Esse Tiago aqui não é o Tiago, irmão de João. O Tiago, irmão de João, tinha sido executado pelo rei Herodes. Esse é o Tiago, irmão de Jesus. Um dos irmãos de Jesus, naquela época, já havia se convertido e era líder da igreja em Jerusalém. Era o chamado, pela tradição da igreja, Tiago o Justo. Para Tiago, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas. Atos 15:15. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação, não era algo sem respaldo nas escrituras, só faltava interpretar direito, basicamente isso. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios, os não-judeus, também fariam parte de seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Terceiro tópico, a decisão da Igreja de Jerusalém. Primeiro item, o Espírito na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da Igreja. Vejam como eles escreveram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era visto apenas como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunhas destas palavras, acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Segundo item, a orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15:28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons, por meio de profecia. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser o padrão também da igreja de hoje. Surgirão problemas, dificuldades na igreja? Com certeza, mas é para isso que o Espírito Santo está aqui conosco, para nos ensinar em toda a verdade. Terceiro item, o parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Coisas sacrificadas aos ídolos, os alimentos, animais mortos sacrificados aos ídolos e qualquer coisa ligada à idolatria. Do sangue, ou seja, a proibição de comer sangue, que já existia lá no Antigo Testamento, quando Deus faz o pacto com Noé, representando toda a humanidade. Portanto, essa proibição de comer sangue também inclui para nós cristãos hoje em dia. Alimentos feitos com sangue, o cristão não deve ingerir. Carne sufocada, ou seja, aquela carne, aquele alimento que o animal não teve o seu sangue derramado. E fornicação. Fornicação aqui inclui a impureza sexual de todos os tipos. É uma palavra genérica. É como se fosse nos nossos dias pornografia, ou então adultério, ou qualquer outra forma de impureza sexual que foge do padrão de Deus para o casamento. Então aqui é uma palavra genérica, não é específico só para a fornicação, como acontece nos tempos atuais. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam a mesma fé. Concluímos então
que a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, ou seja, a distribuição de alimentos entre as viúvas judaicas e as viúvas não judaicas. Esse conflito era provocado por reclamações de crentes helenistas, ou seja, hebreus, judeus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Com isso, chegamos ao final deste trimestre. Esperamos que tenha sido 3 meses de bênçãos para a sua vida através das lições da Escola Dominical. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.